Você se lembra do que aconteceu em 2024? Talvez você pense em alguma eleição, uma nova tecnologia, uma tragédia natural. Mas há algo que passou despercebido pela maioria das pessoas, até mesmo por muitos cristãos. Algo que estava profetizado há milênios e que se cumpriu diante dos nossos olhos, sem que notássemos. Uma profecia bíblica tão clara, tão precisa, que quando você ouvir agora, vai sentir um frio na espinha. Vai repensar tudo. E talvez até se perguntar se já não estamos vivendo o começo do fim. Não se trata de alarmismo. É sobre abrir os olhos. Porque se você ignorar isso, pode acabar como os que dormiam no tempo de Noé, enquanto a arca era construída. Tudo começou com uma passagem esquecida do livro de Daniel. No capítulo 12, versículo 4, o anjo diz a Daniel: Tu, porém, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Essa profecia parece vaga para alguns, mas ela é uma bomba escondida. Veja com atenção. O conhecimento se multiplicará. Agora pense, em qual período da história humana vimos o conhecimento se multiplicar como nos últimos anos? A resposta é clara. E ainda mais específica. Em 2024, a inteligência artificial atingiu um nível jamais visto antes, com máquinas aprendendo, respondendo e até tomando decisões. Sistemas capazes de escrever, falar, criar imagens, músicas e substituir humanos. Isso é apenas tecnologia ou o cumprimento silencioso de uma profecia que Daniel foi instruído a manter em segredo até o tempo do fim? Mas não é só isso. A mesma profecia fala sobre pessoas indo de uma parte a outra. Nunca se viajou tanto. Nunca estivemos tão conectados. Nunca as fronteiras pareceram tão pequenas e, ao mesmo tempo, tão frágeis. Em 2024, a humanidade ultrapassou a marca de 4 bilhões de passageiros em voos comerciais por ano. E, mais do que isso, voamos por meio de telas, de redes sociais, de realidades digitais. Muitos correrão. Não é apenas sobre aviões ou trens, é sobre velocidade, sobre urgência, é sobre uma geração apressada, que corre o tempo todo, mas não sabe para onde está indo. Agora, conecte isso com outro detalhe que passou despercebido em 2024, a tensão entre nações. Mateus 24, 6, 7 diz: E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Quantos conflitos estouraram ou se intensificaram em 2024? Rússia e Ucrânia, Israel e Palestina, tensões entre China e Taiwan, golpes em nações africanas. E o que dizer das guerras invisíveis? Ciberataques, manipulações digitais, informações distorcidas espalhadas em massa. Estamos numa guerra que não se declara nos jornais, mas se trava todos os dias nas telas que carregamos no bolso. A profecia não diz que a guerra será como antigamente. Ela diz que ouviríamos rumores, e o que mais temos hoje são vozes, influenciadores, canais, páginas, espalhando medo, ódio, ideologias, rumores que nos separam, que nos dividem, que nos enfraquecem. Em 2024, também vimos algo que poucos associaram à profecia: o esfriamento do amor. Jesus avisou em Mateus 24:12: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nunca estivemos tão próximos e tão distantes ao mesmo tempo. As pessoas se afastaram umas das outras. Famílias separadas, amizades desfeitas, igrejas esvaziadas, corações endurecidos. A frieza tomou conta das ruas, das casas, dos comentários. Empatia virou exceção, amor virou conteúdo, e o evangelho virou produto. Isso não é opinião. É o retrato da geração que vive agora. Uma geração que confunde liberdade com rebeldia, fé com superstição e verdade com opinião. Agora pare e pense. Por que tudo isso está acontecendo agora? Por que tantos sinais estão se alinhando justamente neste tempo? Por que tantos estão dormindo espiritualmente, enquanto as trombetas parecem já estar soando, mesmo que em silêncio? Há uma explicação. E ela está em 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de modo algum vos engane.
porque isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia. A palavra apostasia significa abandono da fé. E o que mais temos visto nos últimos anos, e com mais intensidade em 2024, são pessoas deixando o evangelho, abandonando os princípios, buscando espiritualidades alternativas, misticismos modernos, se dizendo desigrejados, espirituais, mas não religiosos. Parece bonito, parece libertador, mas pode ser o começo do engano. Um engano tão sutil que parece luz, mas leva à escuridão. Agora preste atenção nisto. A profecia também se cumpre em silêncio, através da tecnologia. Em 2024, a biometria facial se tornou padrão em aeroportos, bancos e até escolas. Chips subcutâneos foram testados em larga escala para pagamentos, identificação e até controle de acesso. As moedas digitais emitidas por governos começaram a ganhar força, prometendo segurança e agilidade, mas exigindo total rastreabilidade. Você percebe o padrão? Apocalipse 13:17 fala sobre uma marca que ninguém poderá comprar ou vender sem ela. Ainda não estamos lá, mas a estrada está sendo pavimentada. O sistema já está sendo desenhado. A pergunta é: você está enxergando ou ainda está preso ao conforto da rotina? E há mais. Em 2024, vimos o crescimento avassalador de líderes religiosos carismáticos, mas desconectados da Escritura. Homens que falam o que agrada aos ouvidos, que ensinam que Deus é só amor e esquecem que Ele também é justiça, que prometem bênçãos sem arrependimento, prosperidade sem obediência. E o povo aplaude, celebra, compartilha. A profecia se cumpre aqui também. Em 2 Timóteo 4:3 está escrito: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias cobiças. Estamos nesse tempo. E 2024 foi um marco silencioso, mas definitivo, de que esse versículo está se desenrolando diante dos nossos olhos. Sabe o que é mais assustador? É que tudo isso aconteceu, e ninguém percebeu. Os jornais não falaram. As igrejas, em sua maioria, silenciaram. As redes sociais preferiram dançar com os algoritmos. Mas o céu estava em movimento. Deus não parou de falar. Fomos nós que paramos de ouvir. E talvez essa seja a sua última chance de despertar. Você que chegou até aqui, não ignore esse chamado. Não é um vídeo, é um aviso. Não é um conteúdo, é um alarme espiritual. A profecia se cumpriu. E ela continua se cumprindo. Porque cada vez que ignoramos os sinais, o tempo avança mais um passo. E quanto mais o tempo avança, mais próxima está a volta do Rei. Não se trata de religião, trata-se de verdade. Uma verdade que liberta, mas também confronta. Que salva, mas também separa. O que você vai fazer agora? Voltar à rolagem infinita das redes. Ou se ajoelhar e orar. Compartilhar esse vídeo. Ou calar como os que dormem. Escolher a luz ou continuar na sombra confortável da distração. Comente amém se você sente que essa palavra te despertou. Compartilhe com quem precisa acordar. E se ainda tiver dúvidas, leia de novo. Porque às vezes, a segunda leitura é a que Deus usa para abrir os olhos. O tempo está se cumprindo. E Ele está voltando.